Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Eu me chamo João Bato e sou professor de Física. Relembrando que esses conteúdos são conteúdos voltados para a revisão dos conteúdos básicos que você vê no ensino médio e são destinados aqui aos meus queridos alunos do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Correios. Pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Essa aula vai tratar basicamente sobre um dos últimos tópicos aqui da Física 3, que a gente chama, do eletromagnetismo. Especificamente, a aula que permite com que conecte tudo aquilo que a gente vive de eletricidade com todas as propriedades do magnetismo, produzindo assim a chamada teoria eletromagnética. Beleza? Então, basicamente, a gente vai ver dois experimentos que fundamentam essa teoria, que são chamados experimentos de Ørsted, ou Ørsted, algumas escritas é assim, Ørsted, e o experimento de Faraday. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, o experimento de Ørsted. Quem é esse cara? Bom, o Hans Christian Ørsted, ele era um dinamarquês, professor de física. E ele estava testando algumas hipóteses acerca da eletricidade. Isso em 1800 e alguma coisa, 46, alguma coisa assim. E após vários dias, tentando vários experimentos, não conseguiu nada. Beleza, ele tinha desistido de tudo. Aí ele foi dar aula. Hans Christian, Ørsted. Aí depois de uma aula de física, cansado, chegou em casa e disse o quê? Vou fazer uns experimentos marotos, não estou fazendo nada, vou lá. Aí ele fez o seguinte, ele estava realizando experimentos com uma pilha, um interruptor e uma lâmpada. Aqui, ligando e desligando. Teve uma hora que ele ligou o interruptor e começou a passar a corrente elétrica aqui, ó. E aí a lâmpada acendeu. Beleza. Só que isso não foi suficiente. Ele, sem querer, é o que dizem os livros, né? Havia deixado uma bússola do lado. Essa bússola estava ali ao lado, aqui, ó. Ele percebeu que quando ele ligava a eletricidade, por algum motivo, a bússola que estava aqui, ó, apontando norte-sul, ela girava. Por algum motivo, aqui tinha uma bússola que, após ligar o circuito elétrico, fazia com que ela produzisse uma deflexão na agulha da bússola. E aí deu ruim. Por quê? Não se tinha nenhuma explicação para isso. Aí ele achou que tinha cargas elétricas acumuladas. E aí ele colocou no chão, porque o chão descarrega. Aí ele disse, não, tá errado. Talvez seja a gravidade. Aí ele pegou a bússola e colocou a bússola na vertical, para a gravidade não alterar. E aí tava virando do mesmo jeito. E aí ele percebeu que uma coisa então nunca percebida antes. Ele percebeu que a eletricidade, ou seja, que uma corrente elétrica estava produzindo uma deflexão em uma bússola. E nessa época já sabia que as bússolas elas só se mexiam na presença de um campo magnético. Então essa bússola aqui, ó, isso significava que essa corrente elétrica estava produzindo um campo magnético. Essa foi a única conclusão que ele pôde ter chegado. Essa aqui é provavelmente a conclusão do experimento dele. Certo? Essa é a conclusão do experimento dele. Mas perceba que ele realizou vários experimentos antes de chegar nisso aqui. E ele criou várias hipóteses. Então, a primeira, beleza, ele ligou o circuito e a agulha da bússola se deflexionou. Da bússola, colocar assim, se mexeu. Beleza. O que mais ele chegou à conclusão? Chegou à conclusão que o campo produzido, ó, o campo magnético produzido era tido ao redor do fio. Ou seja,
Era como se surgisse um campo magnético ao redor do fio, assim. Ao redor do fio. Nesse caso. Só que aí ele mudava a distância, né? Então, por exemplo, se você tinha um fio aqui, ele vai produzir um campo magnético aqui ao redor. E aí, se você aumentar a distância do fio, aqui tem uma determinada distância. Se você aumentar mais essa distância, ele também vai produzir um outro círculo aqui, ó, um campo magnético também. Que vai ser concêntrico a esse, ou seja, vai ter o mesmo centro. Determinado desão. E aí, quanto mais distante, mais fraco vai ficando o campo magnético. De maneira que ele só conseguiu sentir a presença do campo magnético porque a bússola estava perto. Independia da direção. E outra conclusão que ele teve aqui, ó, foi que a bússola, a agulha, era perpendicular ao fio. É justamente isso que eu estou explicando para vocês. Ó. Se aqui tem um fio, ele vai produzir um campo magnético aqui, ó. A agulha vai apontar nessa direção aqui, ó. Ela para cá, se a corrente for para cima. Vai produzir um campo nesse sentido. Perceba que aqui, inicialmente, a bússola estava paralela e depois ela estava formando 90 graus. Certo? E para auxiliar, eu coloquei esse vídeo aqui, que é o vídeo do experimento. Vou colocar aqui para a gente ver. Bom, é o experimento de Oss, que consiste em um circuito, né, que tem uma pilha e um interruptor, que pode alterar a orientação do circuito, né, da passagem da corrente elétrica. Tem um circuito fechado aqui. Aí daqui tem uma bússola, né, tem uma agulha e uma bússola, que se deixam influenciar pela presença ou não de um campo magnético. Acontece que, quando ele liga o circuito elétrico, atravessa uma corrente aqui, ó. E ó, veja que ao redor do fio surgiu alguma coisa que está influenciando essa agulha. Então, nesse caso, você observa que a presença da corrente elétrica atravessando o fio produz ao redor do fio um campo magnético. Esse é o experimento de Oss. Esse é o experimento que permite a conexão de mostrar que a eletricidade consegue manipular o magnetismo também. Então, pessoal, esse é o chamado experimento de Oss. Oss, em 1919, e nesse experimento você percebe que a passagem da corrente elétrica influencia o comportamento de uma bússola. Por quê? A corrente elétrica produz um campo magnético. Esse campo magnético surge ao redor do fio, como se estivesse circulando, formando círculos ao redor desse fio. E a agulha, a bússola, sempre vai ter um comportamento de tentar se alinhar com esse campo. E geralmente vai ser perpendicular ao fio. Beleza? Vamos ver algumas questões e ver como é que isso cai para vocês aí em questões de vestibular. Assim, de acordo com o eletromagnetismo, o movimento relativo entre cargas elétricas e um observador tem como resultado o surgimento de, basicamente aqui ele enrolou. Então ele diz assim, o movimento relativo de cargas elétricas em um observador. O que é isso? Isso aqui nada mais é do que uma corrente elétrica. Esse movimento de cargas é uma corrente elétrica. Então ele está perguntando, o que isso aqui produz? O que uma corrente elétrica é capaz de produzir? Então é capaz de produzir campos elétricos, campos magnéticos. É capaz de produzir diferença de potencial? Não. Essa corrente exige por causa disso. Fenômenos relativísticos? Nossa. Ondas gravitacionais? Jesus amado. Nesse caso, a passagem da corrente elétrica vai produzir campos magnéticos. Não vai produzir campo elétrico, que é o campo elétrico que produz essa diferença de potencial, que produz a corrente elétrica. Então, o movimento de recargas produz campos magnéticos. Outra questão. Durante muito tempo, conhecia-se a relação entre os fenômenos elétricos e magnéticos, ou desconhecia-se a relação. Pensava-se nessa época que se tratava de fenômenos distintos, sem qualquer relação entre si. No entanto, bastou um experimento para provar que esses fenômenos estavam interligados. O experimento em questão ficou conhecido como
experimento de Oersted. Foi esse experimento que conecta a eletricidade. Eu vou que a corrente elétrica influencia na produção de campos magnéticos. Outra questão. A descoberta de que realmente existe uma ligação entre os fenômenos elétricos e magnéticos foi feita acidentalmente por 1820, 1809, 1820, por Hans Christian Ørsted, um professor de física dinamarquês. No final de uma aula sobre o assunto, ele tentou demonstrar a ausência da relação entre eletricidade e magnetismo, ligando uma corrente nas vizinhanças de uma agulha magnetizada, ou seja, uma bússola. Segundo as palavras de um de seus alunos, ele ficou bastante surpreso e perplexo, vendo a agulha descrever uma grande oscilação. Quando ele ligou o circuito, ele percebeu que isso aqui começou a se mexer. Baseando-se no experimento de Ørsted, é correto afirmar que o experimento evidenciou que uma carga elétrica em repouso ou em movimento pode atrair magneticamente uma agulha. Pessoal, perceba que em repouso era quando elas estavam paradas aqui, ó. Quando ela estava assim, mexia? Não. Ela só mexia quando você ligava o circuito. E aí, quando você ligava o circuito, sim, você percebia essa movimentação da agulha. Então, e não é uma carga, e sim uma corrente. E não estava em repouso, estava em movimento. Se Ørsted dispusesse a agulha paralelamente e abaixo do fio, não teria sido observado nenhuma deflexão. Essa aqui é mais complexa. Vamos para outra. A agulha magnética utilizada no experimento de Ørsted mostra sempre a mesma orientação, qualquer que seja a sua posição em relação ao fio. Errado. Por quê? Porque você viu lá no experimento do vídeo, que a agulha ela vai se movendo em relação ao fio, dependendo do local onde você coloca ela. Então, dependendo da sua posição, altera sim a posição. E aqui na letra D diz assim, ó, qualquer corrente elétrica em um fio estendido cria, na região do espaço em que o circunda, um campo magnético, cujas linhas de indução são circunferências concêntricas. Essa aqui é a certa. Ou seja, quando você tem um fio, ao redor desse fio vai surgir um campo magnético assim, ó. É isso que essa questão está dizendo. Já essa aqui, se Ørsted dispusesse de uma agulha paralelamente, está aqui o erro. Paralelamente e abaixo do fio condutor, não teria sido observada a deflexão alguma. Sim, teria sim. O que está errado é esse não aqui. Beleza? Teria visto a deflexão. Certo? Então, esse experimento consegue linkar a eletricidade com o magnetismo, uma corrente elétrica de um campo magnético. Experimento de Ørsted. Depois que Ørsted fez isso, aí apareceu uma galera tentando provar que ele estava certo, tentando calcular e não sei o que, os bravos. Quem eram os bravos? Um cara chamado Biot, um outro cara chamado Savart, depois veio Ampère, depois veio um cara chamado Helmholtz. Só os bravos. Beleza, eles conseguiram cada um demonstrar seus experimentos? Sim, conseguiram. Só que surgiu uma outra galera. Os caras dos experimentos que fizeram assim. Cara, se a eletricidade consegue fazer um ímã, por assim dizer, um ímã consegue fazer eletricidade, ou seja, é possível fazer esse caminho aqui inverso? Será que é possível? E aí diversos experimentos vieram nesse sentido, até que provou ser verdade. Um cara chamado Faraday, que eu falei anteriormente, que era um cara muito inteligente. Tão inteligente que ele já foi chamado de Newton da eletricidade. O cara era o experimento dele, muito simples, e recebe o nome de experimento de indução de Faraday, provando que um ímã pode gerar eletricidade. É isso que o cara fez. Vamos lá. Primeiro você tem que entender o que é um fluxo magnético. Você tem que lembrar que um ímã, lá na nossa última aula, tem um norte e tem um sul. Aí eu falei para você que a linha sai do norte, dá a volta e entra pelo sul. Sai do norte e entra pelo sul. Sai do norte e entra pelo sul. Sai do norte e entra pelo sul. Mas elas não se tocam aqui, só está mal feito. Beleza.
Eu quero que você entenda que ela sai do norte e entra pelo sul. Então você observa, pessoal, por exemplo, ó, se eu colocar, por exemplo, uma folha aqui, e depois colocar essa mesma folha aqui, você concorda que nesse ponto aqui, ó, o número de linhas que vai passar é maior do que esse aqui? Ó, quantas linhas vermelhas passam aqui, ó? Se você contar, dá 1, 2, 3, 4. 4 linhas. Aqui só passa 1, 2, ou seja, aqui passa um maior número de linhas de campo. Então a gente diz também que aqui vai ter um fluxo maior. Ou seja, o que é um fluxo? Um fluxo é representado por essa letra aqui, ó. Um O cortado assim. É o φ. Um fluxo é a quantidade de campo magnético B, que atravessa uma determinada área. Então você vê, por exemplo, que nessa área aqui, ó, passa mais fluxo, ou seja, o fluxo é maior do que nesse ponto. Então aqui eu tenho um fluxo 1 e aqui eu tenho um fluxo 2. E como eu demonstrei para você, o fluxo 1 ele é maior do que o fluxo 2. Por que eu estou falando isso? Porque a ideia de fluxo magnético é extremamente importante. Ou seja, quanto mais linha atravessa, maior o fluxo. Tá ligado? Quanto maior o número de linhas, quanto mais linhas atravessam, maior o fluxo. Suave para entender isso aqui, né? Tranquilo. Agora vamos lá para o experimento de Faraday, que recebeu o nome de lei de Faraday. Tá aqui o teu ímã, né? Beleza. Eu vou fingir que bem aqui, ó, tem um fio enrolado. Aqui tem um fio enrolado. E aqui, esse mesmo fio enrolado está se aproximando, ó. Você percebe que quando ele está se aproximando, está passando mais linhas. Ó, aqui tem um fluxo 1, aqui um fluxo 2, aqui um fluxo 3 e aqui um fluxo 4. Se eu perguntasse para você, quem é o fluxo maior? Perceba que aqui, ó, o que está acontecendo? Está variando o número de linhas. Está variando o fluxo magnético. Tá, João. E o que tem? Variar o fluxo magnético. Exatamente. Nós não sabemos o que. Mas teve um cara chamado Faraday que conseguiu ver. Vou mostrar esse vídeo aqui para vocês. Aí lá vai a experiência. Ó, tá ligado aqui, né? Aqui eu tenho um ímã e tenho as linhas que saem do norte e entra pelo sul. E ali do outro lado, eu tenho a minha bobina que eu falei anteriormente, o fio enrolado. Beleza? Então veja que quando eu aproximar o ímã, vai alterar o fluxo. Ó, quando eu aproximar, o número de linhas, ó, vai começar a aumentar. A linha vermelha lá, ó, tinha uma, agora tem 2, e vai passar 3. Ou seja, eu estou aumentando o fluxo. Esse aumento de fluxo aqui, ó, vai produzir uma corrente elétrica no fio. Olha só que loucura. O campo magnético, o ímã, quando ele estiver se aproximando, no fio faz aparecer uma corrente elétrica. Por quê, professor? Porque sim. A natureza simplesmente disse sim. Dane-se. Eu vou surgir um campo magnético aqui. Esse campo magnético vai fazer surgir uma corrente elétrica. Funciona a corrente elétrica não é só com pilha, com bateria, eletricidade? Não. Aí vem a chamada lei da indução de Faraday. Até aqui a lei da indução de Faraday diz assim, ó, um fluxo magnético, se ele estiver variando, vai fazer isso aqui. Vai fazer aparecer uma corrente elétrica. Ó. Aí um outro cara, Lenz, tentou explicar por que aparece essa corrente. Ele diz assim, olha, cara, vai aparecer essa corrente, porque essa corrente, como no experimento de Oersted, que eu falei anteriormente, a corrente vai produzir um campo, que é esse verde. Por quê, professor? Esse verde vai tentar compensar o vermelho que está chegando. Entendeu? Ele não quer aparecer. Então, assim, ó, como está se aproximando o vermelho, a bobina tenta fazer surgir um verde.
Mas para aparecer o verde, tem que aparecer uma corrente elétrica, tá ligado? Então essa corrente elétrica surge para tentar produzir um campo. Olha só, a corrente elétrica aqui surge para produzir um campo magnético verde para tentar compensar o campo que está chegando. Olha só que loucura. Vamos lá então, aqui, voltar rapidão. Tem um experimento aqui, ó. Esse é o experimento. Olha, tá aqui as linhas de campo. Então, olha só, aqui tem os fluxos, etc. Se eu puxar, percebe que está mudando as linhas? Ó, tá mudando a linha. Olha o que acontece. Quando essas linhas se aproximarem, vai alterar o fluxo. Ó. Vocês viram ali a lâmpada? Ó, a lâmpada. Por que a lâmpada tá ligando e acendendo? Por quê? Porque o fluxo magnético faz aparecer uma corrente elétrica nessa bobina. E essa corrente elétrica faz acender a lâmpada. Essa é a lei de Faraday. O fluxo magnético produz uma corrente elétrica. A lei de Lenz diz o seguinte, ó. A lei de Lenz só diz assim, cara, essa corrente elétrica aparece por quê? Ela aparece para tentar produzir um campo magnético. Ela aparece para tentar produzir um campo magnético contrário à variação do fluxo. A corrente em azul produz um campo verde para tentar compensar o campo vermelho que está aproximando. Ou seja, ele não gosta de variar, então ele cria um campo para tentar compensar isso. Que loucura. Então vamos voltar aqui. Então vocês entenderam aqui a ideia? Então vamos lá. Primeiro, a lei de Faraday. O que é que diz a lei de Faraday? A lei de Faraday é chamada também de lei da indução de Faraday. Por escrito, diz assim, ó, a escrita diz que um fluxo de campo magnético produz uma corrente elétrica. Na verdade, a lei diz que surge uma tensão elétrica e essa tensão possibilita uma corrente. Quer colocar aqui, ó, certinho? A variação em física é assim, né? A variação do fluxo, quando o tempo passa, produz o quê? Produz uma corrente elétrica. E o que diz a lei de Lenz? A lei de Lenz vai dizer o seguinte, ó. Essa corrente aqui, essa corrente que surge, a corrente surge no sentido contrário para quê? Para criar um campo, para criar um campo magnético que compense a variação do fluxo. É isso que a lei de Lenz faz. Então, a lei de Lenz, na verdade, é um complemento da lei de Faraday. A lei de Faraday diz assim, ó, um fluxo magnético produz uma corrente. Legal, fera. Aí vem o Lenz e diz assim, ó, essa corrente surge para criar um campo magnético contrário à variação do fluxo. Certo? É aquele vídeozinho lá muito show de bola que eu mostrei para vocês. Galera, essas duas leis são fundamentais. Quais são as aplicações disso? Quais são as aplicações? Bom, as aplicações disso aqui são top. Basicamente, a eletricidade, como chega na sua casa. Então tá aí, ó, na sua casa, bonitinho, beleza, ó, tá aqui. De onde vem a eletricidade da sua casa? Vem de um poste, beleza, tá aqui o poste. E de onde vem isso aqui? Vem lá da subestação, ó, aqui a subestação tem um transformador bem grandão assim, ó. E de onde vem isso aqui? Vem da hidrelétrica. E como a hidrelétrica produz eletricidade? Bom, a hidrelétrica
produz a eletricidade da seguinte forma. Ó. Você tem a água. Essa água ela vai passar por uma turbina. Essa turbina vai girar por causa da água, certo? Só que aqui, ó, do lado dessa turbina vai ter um ímã. Vai ter aqui um motor que vai ter um ímã. Dentro aqui, ó, se você pudesse dar um zoom, você ia ver o quê? Você ia ver um sistema bem denso, né? Bem denso assim. Tem um determinado eixo e tal. E aqui você tem umas estruturas que tem uns ímãs. Tem uns ímãs. Tem uma estrutura aqui, beleza? Tem uns ímãs. Que vai girar. Esse ímã vai começar a girar e vai começar a produzir um fluxo magnético. Esse fluxo magnético, à medida que o tempo passa, gera uma corrente elétrica. Beleza? Essa corrente elétrica é o que sai da hidrelétrica e vai para a subestação e vai para o poste e chega na sua casa. Na verdade, esse é o funcionamento que tem em tudo, né? No caso, subestação. No caso, isso aqui é o que tem em tudo, né? Toda a produção de energia elétrica se baseia nisso. Se baseia em girar uma turbina. Então, a hidrelétrica, termoelétrica, todas essa produção de energia elétrica se baseia nesse princípio, exceto as biológicas, no caso. Por exemplo, energia eólica. Você tem lá um negócio assim grandão, né? Como é que ele produz energia elétrica? Um catavento gigante. Somente o vento vem, gira isso aqui. Claro que aqui dentro, ó, vai ter um sistema que vai ter um ímã. Então, lá novamente, né? Vai ter uma parada lá, um eixo. Esse eixo lá vai ter um ímã, por assim dizer. Esse ímã vai começar a girar e vai produzir um fluxo magnético. Esse fluxo magnético gera uma corrente. E é novamente. Sai da hidrelétrica, no caso, sai da energia eólica. No caso, sai da energia eólica, vai para a subestação, depois chega no poste, chega na sua casa. Enfim, é o mesmo processo. Então, a lei da indução de Faraday é o que produz eletricidade atualmente na nossa sociedade, né, no nosso planeta. O modo de distribuição elétrica é corrente alternada, né? É essa corrente que fica variando assim, ó, como se tivesse sempre um ímã se movimentando para frente e para trás, certo? Você, por que eu não vejo piscar? Porque a frequência de energia elétrica é de 66 Hz, ou seja, ela vibra 66 vezes por segundo. Então a gente não consegue visualizar isso a olho nu. Beleza? Essas aqui são só algumas aplicações, galera. Mas eu vou deixar aí como pesquisa para vocês verificarem outras. Beleza? Então, a gente encerra a nossa aula de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. E a gente finaliza essa parte aqui de eletromagnetismo. Beleza? A gente se vê, pessoal, na próxima. Fiquem com Deus. Até mais.